Integrais por partes. Então agora a gente vai ver uma segunda regra que é útil para resolver algumas integrais. Se a gente não consegue resolver por substituição, a gente pode tentar resolver por partes. E antes de começar a fazer um monte de exemplos, integrais por partes é uma coisa legal que a gente pode tentar entender da onde é que vem a fórmula. Ela tem uma formulazinha também, mas ela não é uma coisa difícil de entender. Por quê? Porque a gente lembra como deriva o produto. Derivada de um produto é F'G mais Fg'. Então, como a gente sabe derivar produto, a fórmula de integrais por partes não é difícil. Por quê? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essa fórmula aqui e a gente vai integrar dos dois lados. Vai ficar assim. Integral de Fg' dx igual a integral de F'G mais Fg' dx. E a gente pode, além disso, usar as propriedades de integrais, que diz o quê? Que eu posso transformar essa soma em duas integrais. Então, usando propriedades, a gente vai ter integral de Fg' dx igual a integral de F'G dx mais a integral de Fg' dx. Pode parecer estranho o que a gente está fazendo, mas no final vai dar tudo certo. E o que acontece? Esse pedaço aqui é especial. A gente pode cortar, digamos assim, a derivada com a integral. Esse não é exatamente o teorema fundamental do cálculo, mas a ideia ela surge do teorema fundamental do cálculo. Isso aqui, na teoria, não dá exatamente Fg, a gente precisaria de mais uma constante, mas essa constante ela aparece aqui também. Ao longo da resolução, a gente vai ter uma constante, então a gente não precisa se preocupar com ela. Então, a gente pode reescrever esse cara aqui como sendo f vezes g. Então, a gente vai ter a seguinte igualdade. Fg é igual a integral de F'G dx mais integral de Fg' dx. E da onde a gente tira uma fórmula para isso daqui? A gente simplesmente escolhe uma das duas e isola ela, ou seja, a outra a gente passa. Pode ser tanto uma quanto a outra, não faz muita diferença. Eu vou passar essa aqui para o outro lado, mas é bem à vontade, qualquer um serve. E aí o que vai nos restar é a fórmula de integração por partes. Então, se a gente tem Fg' dx, eu vou poder reescrever isso como Fg menos, pensando que essa daqui está indo para o outro lado, integral de F'G dx. E essa daqui é a fórmula que a gente vai usar quando a gente quiser resolver integração por partes. Lógico que não é todas as integrais que funcionam assim. Repara que a gente tem que saber várias coisas para a gente poder usar a integração por partes. A gente vai ter que ter um produtinho da forma f vezes uma função que eu derivei, digamos assim. E o que a gente precisa conhecer da função são todas essas informações aqui, certo? Eu vou ter a f e a g', essas duas aqui, elas estão aqui. Porém, reparem que para eu substituir, eu vou precisar saber quem é a g, porque ela aparece aqui, e eu vou precisar saber quem é a f', porque ela aparece aqui. Então, quando que eu consigo usar integração por partes? Quando eu tenho um produtinho e quando eu conseguir ter essas quatro informações, ou seja, eu tenho que ter as funções e suas derivadas. Se tiver desse jeito, eu vou conseguir fazer a integração por partes. São todas que a gente consegue fazer a integração por partes? Não são todas. Tem exemplos que não funcionam por partes, tem exemplos que a gente não precisa, como a gente viu vários, que é a substituição simples ali que a gente fez na aula anterior. Então, assim, é outro método que, se eu tenho essas informações, a chance de eu conseguir resolver é bem grande. Às vezes, pode ser que não funcione tão bem e essa integral aqui não dê certo. Por quê? Porque a ideia é tirar de uma integral ruim e ter uma integral melhor. Só que dessa vez, o nosso preço a ser pago é esse outro produto aqui, certo? Então, cada uma, para a gente poder trocar por outra integral, a gente tem que pagar ali um certo preço para manter a igualdade. Jeito mais fácil agora, exemplos.
Nada mais justo que o exercício ser calcule as integrais. E o nosso primeiro é esse produtinho aqui, integral de x vezes seno de x dx. E o que acontece? Repara que eu tô nesse formato aqui. Eu tenho duas funções, eu conheço uma derivada de x, eu conheço derivada do seno e eu sei integrar cada um desses pedacinhos separados. Por que eu preciso saber integrar? Porque a gente vai precisar da função g. A gente vai ter a derivada e vai precisar da função g. Como é que eu faço esse processo aqui? Eu preciso de uma função que quando eu derive, eu encontre g'. Então, eu preciso saber integrar uma das duas funções. Mas isso é tranquilo, eu consigo fazer isso tanto para o seno como para o cosseno. Então, basta eu definir aqui quem vai ser a minha f e quem vai ser a minha g'. Então, eu preciso definir uma dessas duas funções para ser a f e uma dessas duas funções para ser a g'. E aqui entra um caso bem interessante. Existe uma certa lógica em saber qual que é a f que você tem que assumir e qual que é a g'. Muito você pega com treino isso daí, mas assim, polinômio normalmente a gente quer baixar o grau, a não ser alguns casos especiais, como o logaritmo, que é um pouquinho mais chato, mas o polinômio a gente normalmente quer baixar o grau. Então, se eu colocasse aqui o x e aqui o seno de x, olha o que aconteceria. Completando a tabelinha, derivada do seno, cosseno, integral, ou uma primitiva de x, x² sobre 2. E quando fosse reescrever essa função aqui, ela iria ficar assim, f vezes g, então é x² sobre 2 seno de x, menos a integral de f'g, ou seja, a integral desses dois aqui, x² sobre 2 cosseno x dx. Repara que, do jeito que eu coloquei aqui, essa integral ainda ficou pior do que a gente tinha. Então, não é vantagem a gente fazer isso daí. É vantagem a gente usar do contrário. Então, apaga tudo. Treino. Às vezes a gente erra mesmo, não deu certo, tenta do contrário. Chamamos, então, a f de x e o g' de seno de x. Então, agora, nos resta terminar de preencher a tabelinha. Derivada de x é 1, uma integral de seno de x, ou ainda a primitiva de seno de x, menos cosseno de x. Lembrando que os sinaizinhos da trigonometria são meio chatos. E aí, como é que vai ficar? Eu vou repetir o exercício, só para ficar mais bonitinho aqui embaixo. A integral de x seno x dx vai ser igual, simplesmente vou usar essa fórmula. Vai ser f vezes g, então vai ser menos x cosseno x, menos a integral, estou nessa parte aqui, f', que é 1, vezes a função g, que é menos cosseno x dx. Aí, a gente só precisa dar uma organizada. Menos x cosseno x, esse menos eu posso juntar com esse, vai ficar mais integral do cosseno x dx. E o que eu faço agora, reparem que eu fiquei com uma integral simples para resolver. A gente consegue resolver essa integral direto. Então, vai ficar x cosseno x mais primitiva de cosseno, seno de x mais constante. Parte legal, se a gente derivar essa função aqui, a gente encontra exatamente x seno x. Organizando, né? Tem que dar uma organizadinha, não vai simplesmente aparecer o resultado, mas logo que a gente organiza, sai exatamente esse. Então, a fórmula a gente usa exatamente assim. A gente troca uma integral de produto por um produto mais uma integral de produto. Então, fica ali um pouco diferente, mas a ideia é que nos retorne uma integral mais fácil de resolver. Uma vez que a gente fez o primeiro exemplo, nada mais justo. Segundo exemplo. ln de x. Eu preciso integrar ln de x. A primeira coisa que nos vem na mente é 1 sobre x, mas é mentira, tá? A integral de 1 sobre x, que é o ln de x. Ou a derivada do ln é o 1 sobre x. Normal se atrapalhar nisso no começo, tem que cuidar. Tá, mas prof, tu acabou de dizer que a gente vai fazer isso aqui, ó, integral
de fg' dx é f vezes g menos integral de f'g dx. Eu só tenho uma função aqui. Como que eu vou usar essa função se eu não tenho um produto aqui? Bom, se o exercício está nessa aula aqui, a gente deve conseguir resolver desse jeito. E o que acontece? Eu consigo fazer um produto bem conhecido, eu posso multiplicar por 1. Então, escrever isso aqui é a mesma coisa que fazer isso daqui. E agora eu tenho um produto. É bem estranho mesmo quando a gente nunca viu resolvida a integral do ln, é difícil você pensar em como fazer ou o que fazer, por isso a primeira vez estamos aqui fazendo junto. Uma vez que eu tenho o produto, vou ter que definir quem é a minha f, f', g, e vou ter que definir também qual deles vai ser a g'. Então, de novo, eu tenho duas opções, eu posso pôr 1 e ln de x, ou ln de x e 1. Mas, olha o que acontece se eu colocasse desse jeito. Bom, derivada de f vai dar 0. E eu preciso de uma primitiva para o ln. É exatamente o nosso problema, ou seja, não faz sentido a gente colocar nessa ordem. Então, reparem que muitas vezes a ordem a gente não pode escolher. Mas uma vez definido onde vai estar o ln e onde vai estar o 1, bom, uma primitiva de 1 é x, derivada do ln, 1 sobre x. E aí que a gente vai poder reescrever a nossa função integral do ln de x dx como sendo f vezes g, x ln de x menos a integral de f'g, f'g. Então, a gente vai ter x vezes 1 sobre x dx. Bom, já usamos esse aqui. Olha que bonitinho. A gente pode simplificar esses 2x e a nossa conta vai ficar muito fácil. Por quê? Porque na integral vai sobrar somente o número 1. E integral 1 não tem nada complicado nisso. Integral de 1 é x mais constante. Posso deixar isso aqui um pouco mais bonitinho. Eu poderia colocar o x em evidência. Ficaria ln de x menos 1 mais constante. Então tá aí. Às vezes o 1 é o carinha lá que ajuda para a gente conseguir fazer a multiplicação. Essa daqui eu não conheço outro jeito para fazer, mas tem muitas questões que tem vários jeitos de resolver. Agora, a C é muito interessante. Vamos ver. Integral de t quadrado e na t dt. Primeira ideia é tentar fazer uma substituição, mas se eu chamasse o u de t quadrado, o du seria 2t dt, mas eu não tenho essa situação aqui. O outro t que eu tenho está lá em cima, não nos ajuda. Então, substituição não é uma coisa tão simples de se fazer, mas acho que por partes dá certo. Comecinho, vou anotar aqui embaixo, integral de f'g' dx é f vezes g menos a integral de f'g dx. A gente vai precisar desse negócio aqui, vamos deixar anotado. Primeira coisa é definir quem vai ser a minha f e quem vai ser a g', certo? Então, como é que a gente faz? A ideia de baixar polinômio é bem interessante, porque o e na t aqui ou o e na t aqui, bom, indiferente, a gente vai ter a mesma coisa aqui. Então, deixamos o e na t como g' e deixamos o t quadrado como f. Qual é a vantagem que a gente vai ter nisso? Nessa integral que a gente vai ter aqui, o polinômio vai ter baixado, porque repara que é f'g. Então, vai ser esses dois aqui. E aqui eu vou ter 2t. Então, já diminuímos o expoente da próxima integral. E aqui, e na t, deriva, integra, é tudo a mesma coisa. Então, como é que vai ficar essa integral aqui? Vou escrever essa aqui do lado, porque sobrou mais espaço. Vai ficar f vezes g, então é e na t, t quadrado, menos a integral desses dois caras aqui. Repara que esse doisinho aqui, ó, eu vou colocar ele aqui fora já. A gente teria ele ali dentro, ficaria assim, ó, 2t e na t dt, e a constante a gente já sabe que ela vai sair.
Então, já vou deixar ela ali fora. E aí que entra um caso bem interessante. Por quê? Como eu resolvo essa integral aqui? Ela é um produto. Substituir o U por T não vai adiantar em nada, porque a gente simplesmente trocaria a variável, né? Isso aqui não faz sentido. A única regra que eu conheço, além de resolver direto e substituição, é fazer por partes. Ou seja, repara que esse exercício eu vou ter que fazer 2 vezes por partes, certo? Por quê? Pensando na mesma lógica, eu teria um T aqui, aqui vai baixar o grau de novo, eu vou conseguir sumir com esse T que tem ali. Logicamente, a gente vai ter que pagar o preço ali a mais, mas vamos fazer separadinho e depois a gente completa. Vai ficar meio feia a questão, mas dá para tentar organizar um pouco melhor aí no caderno de vocês. Vou fazer aqui então um parênteses e vou escrever aqui, ó, resolvendo a integral de t e na t dt. Bom, e como é que vai ficar esse cara aqui? De novo, a gente vai ter que definir quem é a nossa f, quem é a nossa g', certo? E aí, como é que fica? Com a ideia de baixar o expoente, aqui eu coloco t, aqui o e na t. Derivando aqui, vai ficar 1, integrando aqui, vai ficar e na t. Então, o que acontece? Escrever integral de t e na t vai ser a mesma coisa que o quê? F vezes g. Bom, f vezes g, t e na t, menos a integral, fórmula aqui diz isso, de f' vezes o g. F' vezes o g. 1 vezes e na t dt. E repara que nesse caso aqui vai dar certinho para resolver. Integral de t e na t dt vai ficar t e na t menos e na t mais constante. Então, repara que a gente pode pegar essa informação, que é igual a essa informação, e aí eu pego e substituo aqui em cima na nossa conta principal. Então, esse exercício a gente faz usando 2 vezes a regra por partes. Então, acontece. Se a gente vai ver mais exemplos, vai dar umas coisas bem diferentes. Então, como é que vai ficar o resto do nosso exercício? Vou escrever aqui embaixo, vai ficar t quadrado e na t dt vai ser e na t, t quadrado, essa parte, menos 2 vezes essa integral. Lembrando que eu estou substituindo a integral por uma coisa que tem somas e subtrações, então eu preciso de parênteses. Então, vai ficar t e na t menos e na t. A constante, aquela ideia, mais constante, mais 2 constantes, continua sendo constantes. Como é que vai ficar? E na t, t quadrado, menos 2t. E na t, menos com menos, mais 2 e na t, mais constante, certo? Aí, que eu ainda posso pôr o e na t aqui em evidência. É só para deixar um pouquinho mais bonitinho, vai ficar e na t, que multiplica t quadrado menos 2t, mais 2, mais c. Já fica uma resposta um pouco mais arrumadinha. Mas, como ficou aqui tudo meio apertado, meio feio, vou escrever a resposta bonitinha, como os professores normalmente gostam. A integral de t quadrado e na t vai ser e na t, t quadrado menos 2t, mais 2, mais constante. Lembrando que a gente precisa de constante, porque a gente está falando de integrais indefinidas, certo? Bom, letra C foi feita, nos resta letra D. Esse aqui também é um exercício bem legal, daqui a pouco a gente vai ver o que acontece. A gente precisa definir quem vai ser o nosso F e a gente precisa definir quem vai ser o nosso G'. Lembrando, a fórmula vai ser F G' integral, é a mesma coisa que F vezes G menos a integral de F'G. Certo? A gente vai precisar. Estamos quase decorando já essa informação. Quem que a gente escolhe para F e quem a gente escolhe para G'?
Nesse caso aqui é bem diferente. Por quê? Porque a gente consegue derivar e integrar os dois, e os dois muito simples, não tem muito segredo. Então eu vou deixar o E aqui, acostumada já a deixar o E como G', e vou colocar o seno aqui. Principalmente porque a gente não precisa se preocupar com o sinalzinho que a gente teria se a gente colocasse aqui o seno. Como é que vai ficar? Derivada do seno é cosseno, integral de E na x. Então, olha que bonitinha vai ficar a nossa conta. Vou ir fazendo ela bem devagarzinho para vocês verem o que acontece. Integral de E na x seno x dx vai ser igual ao quê? F vezes G, E na x seno x, menos fórmula integral de F'G. Então, E na x cosseno x dx. Agora, bom, a gente está com uma coisa no mesmo estilo, a gente já acabou de fazer um exemplo que tem que fazer 2 vezes por partes, então não tem outro segredo, vamos fazer por partes. Apaguei a fórmula porque a gente já decorou e eu vou fazer aqui embaixo para deixar um espaço grande para a gente poder resolver depois. Então, daqui a pouco a gente volta lá. A gente sabe que a gente quer resolver essa situação aqui. Então, vamos lá, definimos quem vai ser a nossa F e quem vai ser a G'. Vou manter o E na x aqui e colocamos o cosseno aqui. E na x, cosseno menos seno de x. Como é que vai ficar? É F vezes G, então é E na x cosseno x, menos a integral de F'G. Então, vai ficar E na x menos seno de x dx. Bom, mesma história, aqui eu tenho menos e menos, eu posso organizar um pouquinho. Então, pra gente, quando a gente for substituir ali em cima, a gente vai escrever assim, que a integral de E na x cosseno x dx é a mesma coisa que E na x cosseno x mais a integral de E na x seno x dx. Mas olha que interessante, diferente da anterior, que a gente conseguiu resolver a integral, aqui a gente voltou a ter um problema. Agora me diz uma coisa, se eu tentasse resolver isso daqui, eu iria chegar nisso daqui, que apareceria esse, que voltaria para esse, que voltaria para esse, que voltaria para esse, que voltaria para esse, e a gente ficaria num ciclo infinito, ou, falando bonitinho, num looping, e a gente não conseguiria resolver, mas a gente consegue resolver. Olha a mágica sendo feita. Eu vou, de fato, substituir isso aqui na nossa conta por este valor aqui. Olha como é que vai ficar. Integral de E na x seno x dx é igual a E na x seno x menos, bom, quanto vale isso daqui? Tudo isso daqui. Então, vai ficar menos E na x cosseno x mais integral de E na x seno x dx. Fiz colorido de propósito. Repara que o que eu quero encontrar, eu ainda tenho na minha conta. Na verdade, essa conta aqui, a gente sabe resolver. Ela seria algo no estilo y é igual a 2 menos 4 mais y. E esse tipo de conta, a gente sabe como fazer. Como é que a gente faz? A gente distribui os sinais, pega o y e joga para o outro lado. Ficaria 2y igual a menos 2 e o y seria igual a menos 1. Por quê? Porque a gente pegou esse 2 e passou ele dividindo. Então, seria o menos 2 sobre 2, que daria o menos 1. Então, resolver essa conta é a mesma coisa que resolver essa. E essa aqui a gente sabe. Bom, se essa a gente sabe e essa é a mesma coisa, a gente consegue resolver essa integral. Olha como é que vai fazer. Mesmo estilo. Primeira coisa,
vou jogar os sinais para cá. Vai ficar assim. Integral de e na x seno x dx é a mesma coisa que e na x seno x menos e na x cosseno x menos a integral de e na x seno x dx. O que eu faço com esse termo? Eu vou jogar lá para o outro lado. Tá menos, passaria mais. Então, eu teria integral de e na x seno x dx mais integral de e na x seno x dx igual a e na x seno x menos e na x cosseno x. Quanto que é uma integral mais a mesma integral? São exatamente duas integrais. Então, eu ficaria com 2 vezes a integral de e na x seno x dx igual a e na x, vou até colocar o e na x entre parênteses, seno x menos cosseno x. E esse 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o nosso resultado final vai ser que a integral de e na x seno x dx é a mesma coisa que e na x sobre 2 seno x menos cosseno x mais constante. Não podemos esquecer da constante. Integral indefinida, sempre uma constante somando. Então, repara que esse jeito aqui, ele é um pouco diferente. A gente, em vez de ficar num loop infinito que a gente não iria conseguir sair nunca, a gente simplesmente usou o truque, digamos assim, de matemática básica, que é resolver esse tipo de conta aqui, certo? Então, isso aqui a gente viu faz bastante tempo, não tem por que a gente não poder usar desse jeito aqui também. Lógico, não é tão visível assim se a gente nunca usou usando integrais, mas não tem nenhuma matemática errada. Quem quiser pode fazer isso aqui chamando de y e no final escreve lá y é igual a integral e resolve tudo bem direitinho, não tem segredo nenhum. É chatinho? É, que nem eu falei já várias vezes, integrais têm as suas particularidades para resolver. Mais um exercício feito, vamos para o próximo. Mais um com trigonometria. A gente faz os de trigonometria porque eles são um mundinho muito estranho. E esse aqui tem uma particularidade. Eu sei que já fiz vários aqui assim, mas esse aqui ele tem uma particularidade. Primeiro, que ele tem 2 jeitos de resolver e eu só vou fazer um jeito, que é o mais difícil, porque a gente está vendo a aula de integração por partes e o outro jeito não ocupa partes. O outro jeito é muito mais simples, mas requer conhecimentos de trigonometria. Então, a gente tem que saber as formulazinhas de trigonometria. Não tem como escapar disso daqui. Então, eu vou fazer só do jeito mais complicado. E por que complicado? Porque a gente vai tentar, de novo, usar esse mesmo processo que a gente acabou de fazer e a gente vai ver que não vai dar certo. Então, a gente vai ter que escapar de algum jeito, certo? É o jeito mais difícil, mas vale a pena a gente ver que nem sempre a gente consegue resolver por partes o tempo todo. Então, aqui, a primeira coisa, a gente não tem muito o que decidir. Uma função vai ter que ser o seno e a outra função também vai ter que ser o seno, certo? Porque a gente tem aqui seno de x vezes o seno de x, certo? Então, não tem muito o que a gente escapar disso. Bom, aqui a gente vai ter que cuidar com os sinaizinhos. Derivada do seno é cosseno e a integral é menos cosseno, certo? Então, repara que a gente tem que cuidar bastante com esses itens aí. Aí, o que vai acontecer? Como é que vai ficar? Integral de seno ao quadrado de x dx vai ser f vezes g, então é menos seno x cosseno x, menos a integral desse vezes esse. Repara que a gente já tem um menos aqui, que eu vou marcar ele aqui fora, e vai ficar cosseno ao quadrado de x dx.
E a gente ficou com o cosseno. Bom, aí o que a gente faz? A gente imagina fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ali. Deixa um espaço, porque no caso eu não consigo fazer para o lado, porque o meu caderno aqui é meio curto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a integral de cosseno ao quadrado de x dx. Como é que ela vai ficar? F tem que ser cosseno, F' vai ser menos seno de x. O nosso G' também precisa ser cosseno ao quadrado aqui. E aí aqui a gente vai ter seno x. Como é que vai ficar então? Vai ficar F vezes G, então vai ficar seno x cosseno x, menos a integral desses dois. Repara que de novo eu tenho um sinalzinho que eu já vou colocar ele aqui. Então vai ficar seno ao quadrado de x dx. E a gente fala, pá, que legal, olha, a gente conseguiu o mesmo, vamos resolver do mesmo jeito que a gente fez o exercício anterior. E aí a gente vem aqui e faz essa substituição. Ficaria assim, integral de seno ao quadrado de x dx igual menos seno de x cosseno x mais o que deu cosseno ao quadrado. Tá aqui embaixo, isso deu seno x cosseno x mais a integral de seno ao quadrado de x dx. Olha que interessante, mesmo passo, simplesmente eu posso tirar esse daqui, porque a gente ficou com um sinalzinho de mais, e olha, melhor ainda, a gente corta esse com esse e some. Olha o que sobra. Seno ao quadrado de x dx, integral, né, de seno ao quadrado de x dx, é igual à integral de seno ao quadrado de x dx. E aí a pergunta, o que a gente faz? Não dá para fazer nada, certo? Não tem o que fazer. Eu não consigo resolver isso, eu simplesmente tenho uma igualdade. Um é igual ao outro, sim. Matematicamente não tem nada errado. O único problema é que eu queria uma resposta e eu não consegui chegar nessa resposta. Então, repara que esse método, para este exercício aqui, não funciona, certo? E aí, como a gente viu que não funciona, a gente precisaria pensar em outra estratégia. A gente não vai poder usar isso daqui, a gente precisaria pensar em outra estratégia. E aí que entra um pouquinho de matemática básica, trigonometria, a gente precisa lembrar de trigonometria. Eu posso reescrever esse cosseno. Esse cosseno a gente pode escrever como 1 menos seno ao quadrado de x. Posso simplesmente reescrever, porque aquela fórmula cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vale 1. Eu posso simplesmente por causa disso. Eu não estou resolvendo integral, eu não estou usando nenhuma propriedade de integral, eu simplesmente estou usando trigonometria. E aí que o nosso exercício ficaria assim, integral de seno ao quadrado de x dx igual a menos seno x cosseno x mais a integral de 1 menos seno ao quadrado de x dx. E aí, propriedades de integral, se eu tenho uma soma ou uma subtração, eu posso quebrar essa integral em duas integrais. Então, ficaria seno ao quadrado de x dx igual a menos seno x cosseno x mais a integral de 1 dx menos a integral de seno ao quadrado de x dx. Aí que ficamos com coisas boas. Primeiro, essa integral que sobrou aqui, eu sei resolver. E segundo, que essa integral aqui é igual a essa integral aqui. E repara que sobrou pelo menos mais coisas para a gente conseguir resolver. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou resolver essa integral e esse pedaço aqui vai somar lá do outro lado, certo? Vai ficar como, então? Esse menos passa somando para lá, então eu vou ter uma integral mais uma integral. Vai ficar duas integrais de seno ao quadrado de x dx. Nem sempre é 2, pode ser que a gente tenha produtos ali no meio
que aqui, por exemplo, tivesse menos 3 ou mais 3, tem que sempre cuidar se for tentar fazer assim direto. Aí vai ter menos seno x cosseno x mais x, que é a integral de 1. E aí que o 2 vai passar dividindo. E a gente vai ter que a integral de seno ao quadrado de x dx vai ser meio x menos seno x cosseno x mais constante. Não pode esquecer do mais constante. Então, por mais que o vídeo tenha ficado meio longo dessa vez, ele vale um pouquinho a pena, simplesmente porque eu tentei fazer um exemplo de cada um. E principalmente eu tentei fazer os mais problemáticos, que é quando a gente precisa fazer continhas além das integrais e quando a regra não funciona. E aí a gente tem que partir para conhecimentos que a gente tem de outras coisas. Agora é com vocês, tem alguns exercícios para vocês.